Boa noite, a paz do Senhor Jesus para todos. Eu quero estar deixando uma palavra para te fortalecer. Entenda isso. Nem tudo que agora é ruim vai te trazer malefício. Exatamente isso. Nem tudo que é ruim agora vai te trazer malefício. Muitas coisas que no agora é ruim aos seus olhos, lá na frente você vai entender que é um livramento de Deus. É Deus te guardando, é Deus te protegendo. Hoje você não entende porque você está sofrendo uma amizade a qual você descobriu que estava te traindo. Poderia ser pior. Você poderia colocar mais confiança nessa amizade. É um relacionamento a qual você foi traído, você foi traída. Poderia ser pior lá na frente. Poderia ter um casamento, um noivado. Deus conhece e sabe de tudo. Olha o que está escrito na palavra do Senhor. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Preste bastante atenção nessa mensagem. Os que creem em Deus sabem que Ele está no controle e que age em seu favor, mesmo que as circunstâncias apresenta tudo o contrário. E aparentemente digam o contrário. Mesmo que a circunstância mostre ou apresenta, aparentemente mostra, diz que é o contrário. Em todas as coisas, Deus atua sobre tudo e sobre todos, até mesmo nas aflições que enfrentamos. Sim, até nas aflições, Deus ele está no controle de tudo. Deus ele estará agindo. Lembre-se, sempre ao nosso favor. Ele move sobre todas as coisas, pois tem soberania e poder sobre todas as coisas e sobre todos os acontecimentos e sobre todas as pessoas. Ele tem um controle. Deus não deseja o mal para ninguém, pelo contrário, mais do que nós mesmos. Nós, muitas das vezes, queremos o mal ou provocamos o mal para nós mesmos, mas o Senhor não. Ele quer nos ajudar sempre. Ele quer nos guardar, nos proteger. E o que é melhor para cada um de nós, Ele sabe. E Ele conhece. Ele conhece cada um dos seus filhos. O bem maior é sermos mais semelhantes a Cristo. Ele sempre vai nos tratar. Ele sempre vai nos mudar, nos moldar, nos transformar, para que venhamos ser semelhantes a Cristo. Romanos 8, verso 29. Amar a Deus é diferente. Amar a Deus é diferente. Por quê? Porque aqui no versículo nós lemos o quê? Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Aqui eu quero falar para você acerca do amor a Deus. Amar a Deus é diferente de simplesmente simpatizar, chorar, sentir aquela emoção na hora do louvor, levantar as mãos, pular, deixar mensagem para alguém, mensagem motivacional, dando coragem para alguém. Amar a Deus é muito mais do que isso. Amar a Deus tem que ter obediência, tem que ter intimidade. Você só tem intimidade com quem você ama, com quem você tem liberdade, com quem você tem prazer de estar junto.
Esses que amam a Deus, sobre todas as coisas foram chamados por Ele, não são melhores do que ninguém. Não, não. Não há isso diante de Deus. Ser melhor, não. Nós somos todos iguais diante dos olhos do Pai. Diante dos teus olhos. E Ele ama. Deus nos ama. Mas nós precisamos também amá-lo com sinceridade. Não só de lábios, como está Isaías, mas sim de coração. Deus não quer um amor enganoso. Para Ele, não conseguimos enganá-los. Deus não quer um amor mentiroso, que só adora Ele, só ama Ele quando precisa de uma porta de emprego, quando precisa de uma cura, de uma libertação. Não, o amor ao Senhor é muito mais do que isso. Tudo isso Deus pode fazer. A palavra do Senhor nos ensina a buscar primeiro o reino dos céus e as demais coisas serão acrescentadas. Tudo isso aí, para Deus, é fichinha. Ele faz, Ele age, Ele transforma. O negócio é amar a Deus acima da dor, amar a Deus acima da enfermidade, amar a Deus acima da porta fechada, amar a Deus na hora da dor, do desprezo de alguém. Muitos dizem que amam a Deus. Não é julgamento. Mas é que nós vemos o dia a dia, nós assistimos aí, está declaradamente, ama a Deus. Mas, se acabou o casamento, lá atrás ninguém perguntou a Deus se ele estava naquele relacionamento. Um relacionamento que não agradava a Deus, não vai permanecer. Ama a Deus, mas quando esse relacionamento fracassou, se afasta de Deus. Ama a Deus quando a carteira está cheia, a conta no banco está ok. Ama a Deus, mas se a porta se fechou, Deus já não serve. Lembra? Ama a Deus quando está tudo bem, só alegria. A enfermidade chegou. Quem é esse Deus? Esse Deus não existe. Ama a Deus, mas quando ao seu redor está dizendo não. Aí você diz, Deus me abandonou, Deus me deu as costas, Deus me deixou para trás. Sim, mesmo parecendo estranho, tudo que acontece no decorrer da nossa existência, quer ser bom ou ruim, irá cooperar para o nosso bem, se é que amamos ao Senhor Deus. Você consegue pensar em todos os seus percursos? Será que você consegue pensar em todos os seus percursos? Desde o país onde nasceu, a família que pertence, os amigos que fez, as pessoas que vivem aí ao seu redor, as escolas onde você estudou, tudo que aprendeu, as habilidades, os dons, as limitações, tudo aquilo que você consegue fazer. Os seus esforços, conquistas e alegrias e tristeza, enfim, tudo isso irá colaborar para o seu bem. Se você ama a Deus e foi chamado segundo o seu propósito. Para meditar nessa mensagem. Tendo isso tudo em mente, vamos parar para refletir. Você precisa parar para refletir. Quem é Deus para você? Coisas ruins não deveriam acontecer somente com as pessoas más. Coisas ruins não deveriam acontecer. Ou somente com as pessoas más. Com as pessoas más. Perante Deus somos todos pecadores, indignos, por mais que a maioria de nós considere que um assassino, outro criminoso cruel seja pior do que nós. A Bíblia nos mostra que todos somos imperfeitos
e injusto e igualmente merecedores de castigo, de condenação, por causa do pecado de toda a humanidade. Está sujeito à consequência do mal que todos cometem. Assim, pessoas más e as que se acham boas vão sofrer as consequências do pecado, do mesmo jeito. É o que está lá em Romanos 6, o verso 23. Então não há saída. Não há saída para colocarmos desculpas. Não há saída para quem não quer uma vida transformada. Estamos todos condenados? Claro que não. Para todo pecado há uma consequência. Em justa medida, cada um irá colher o que plantou. Apesar disso, Deus é misericordioso e a sua graça comum estendida sobre toda a humanidade convida a todos, homens, para a salvação. Quem aceita e se arrepende do seu pecado passa e recebe graciosamente pelo mérito de Jesus. Quando nós pecamos e nos arrependemos, o mérito é todo do Senhor Jesus. Romanos 8, do verso 1 e o 2. Muitas bênçãos continuam a ser dada diariamente a todas as pessoas. Mateus 5, 45. Até que tenha a oportunidade de reconhecer o amor de Deus através de Jesus. Só que tem muitos que rejeitam a liberdade, rejeitam a Deus e decidem viver e fazendo o mal. Essas pessoas têm uma mentalidade carnal, reprovada por Deus e acaba se tornando inimigo dele. Romanos 8, do 5 ao 8. Mesmo tendo a revelação de Deus e as suas consequências lhe alertando sobre o que é certo e errado, essas pessoas decidem viver independentemente do Senhor Jesus e são indesculpáveis. Romanos 1, do 18 ao 21. Essa mensagem, eu só quero deixar para você um alerta de arrependimento, de transformação. Arrependimento. Somos todos pecadores, sim. Mas temos que ser pecadores arrependidos. Eu quero te convidar agora a fazer essa oração de arrependimento. Eu tive conversando com uma irmã e ela me testemunhou algo muito triste que ela cometeu. Quando ela ainda estava longe do caminho do Senhor, quando ela estava aí vivendo o querer, a vontade do mundo, ela teve vários relacionamentos, vários filhos, cada um de um pai, 5 filhos. E ali ela vai também ter um amante, a qual era casado. O homem tinha sua esposa, seus filhos, sua família. E ela ali, ela começou a perturbar aquela família, destruindo aquele casamento. E ela me relatando com arrependimento, ela chegou à conclusão como que o diabo destrói famílias, o caráter das pessoas. E as pessoas vivem em uma cegueira espiritual. E ela ali, ela tinha prazer de irritar aquela esposa, de maltratar, de andar com aquele marido nas ruas para todo mundo ver, para todo mundo observar. Ela judiou tanto daquela esposa. E depois, o homem convivendo com ela, que ela
viveu um tempo a qual parecia que ela era a esposa, porém, ela era a amante. E passando o tempo, as brigas continuaram. Eles também não estavam em paz. Por quê? Porque não há um relacionamento abençoado, uma união feliz, quando foi deixado uma família para trás. E aquele homem, ele era um diácono afastado da presença do Senhor. E isso me chamou muita atenção. Olha o nível de maldição, a qual se nós não vigiarmos, nós vamos entrando em caminhos de horror. Esse homem conhecia a palavra de Deus, mas foi devagarzinho dando lugar ao diabo, se entregando ao ponto de se afastar totalmente e viver essa vida de horror. E ela me relatando o quanto ela fez aquela esposa sofrer. Porém, ela se separou desse rapaz, brigavam muito. Essa mulher, a esposa dele, foi ficar com o ex-marido dela. Olha só. Para pirraçar, pegou o ex-marido dela. E esse rapaz, que estava com ela, se separou. Convive hoje com uma pessoa que tem uma vida inclinada para vícios terríveis. Não tem paz. Tudo destruído. Ali ela teve outros relacionamentos, preste atenção. E ali vai se fazendo aliança. No mundo espiritual, aliança de sangue. Aliança de sangue. Aliança no campo espiritual, de maldições. E ela me relatou que houve um arrependimento da parte dela. E ela disse que quando ela for orar, ela se lembrou de tudo aquilo que ela fez. E ela disse que ela chorou muito, muito. E ela me relatou, irmã, eu acho que eu nunca chorei tanto como aquele dia, aquela noite aqui na minha casa. Das coisas terríveis que eu fiz com aquela mulher. E o meu arrependimento é tão grande, ela me contando, que o desejo dela é de encontrar com aquela mulher, pedir perdão. Ela sabe que ela destruiu um casamento. Ela foi uma ferramenta a qual Satanás usou fortemente para destruir um casamento, uma família. E ela se arrependeu muito. E hoje ela reconhece que ela não tem uma vida conjugal feliz. Está só. Sabe por quê? Aquilo que nós plantamos, certamente nós colhemos. Fica essa dica, que haja arrependimento, amém? Vamos orar. Pai, Senhor, pela grandeza da tua santidade, através do poder que há no nome do Senhor Jesus, peço-te, Senhor, que esta mensagem trata aos corações que estão precisando, Pai, se arrepender, como a irmã, a qual relatou para mim, outros também, os arrependimentos. Pai, que outras pessoas também venham ouvir esta mensagem, venham se arrepender verdadeiramente, que não venham te amar somente quando vai tudo bem, mas acima de tudo, Pai, o amor a ti possa ser verdadeiro. Não importa o momento que passamos, porque o apóstolo Paulo vai nos ensinar. Tive fome, nada nos separará do amor de Deus. Nem a enfermidade, nem a morte, nem o porvir, nem a nudez, nem o frio, nem nada, nada, nada poderá nos separar do teu amor, Senhor. Então eu te peço que esta mensagem venha libertar os cativos, transformar a vida e libertar das garras de Satanás aqueles que estão em um casamento a qual não pertence ao Senhor. Um negócio, tudo aquilo que está diante de nós, Pai, que nós não somos donos, não podemos recebê-lo